Noite, ótima semana para cada um de vocês, final de semana chegando, e aqui nós estamos reunidos para nós recapitularmos a lição que nós estudamos durante a semana. Esse último trimestre do ano, uma lição muito importante, onde fala do livro de Deuteronômio. Ali traz as nossas orientações, o que nós devemos fazer, nós semelhante que fomos criados por Deus. Qual o caminho que nós devemos tomar para nós permanecer no caminho do Senhor. E assim você pode assistir a nossa lição, que vai ficar lá no YouTube, a ISD Fazendinha. Todos vocês são convidados, pode assistir amanhã, depois de amanhã. Mas eu queria fazer um convite especial para vocês. Aqui no sábado pela manhã, aqui nós temos nossas classes. E você é o nosso convidado, que pode participar também junto com nós, aqui na nave da igreja do Fazendinha. Pérez, fora para nós iniciarmos nossa recapitulação, por favor. Nos orienta, grande Deus e Pai, e nos ajuda a fazer o nosso melhor. Que possamos não somente transmitir para as pessoas que estão através do nosso canal, do YouTube, mas também nas nossas classes, logo mais nas horas sagradas do sábado, que possamos fazer isso para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Que possamos nos conduzir de acordo com a Sua vontade, para que as Suas bênçãos não cessem de ser derramadas em nossas vidas. Isso te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Muito bem, então vamos dar início à nossa recapitulação, onde nós temos o título da primeira lição do... Nós temos a lição 4 já, né? Então, você que não conhece, nós temos a lição de um trimestre inteiro. E nesse trimestre que se faz outubro, novembro e dezembro, nós estamos na lição 4. Ela tem um título que diz, ame o Senhor seu Deus. Ame o Senhor seu Deus. E nós temos um verso muito importante, no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que diz, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a tua força. Faça o melhor para Deus. Nós devemos fazer o melhor para Deus. Eu achei muito importante um comentário que diz aqui, muitas vezes, quando os judeus fazem essa oração que está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, 4, eles cobrem os olhos e a ideia é não deixar que nada os distraia de pensar em Deus. Essa é a primeira linha de Deus Shabbat dos judeus. Então é assim, nós, irmãos, muitos de vocês devem ter visto que quando nós vamos orar, nós ajoelhamos também e fechamos nossos olhos, para que nada possa nos estrovar ou tirar nossa visão, a nossa ideia daquilo que nós estamos falando e fazendo. Porque muitas vezes a pessoa que está orando, ela diz que seja feito sua vontade, então se nós não estivermos concentrados, nós podemos até dizer amém, às vezes, irmão Denir, até numa coisa que não é para dizer amém. Então nós temos que prestar muita atenção na concentração a Deus. Para isso nós temos que estar com os olhos fechados e nós não vemos nada que vai nos atrapalhar. Amigos, então ame o Senhor, seu Deus. Amar a Deus. Hoje o amar está muito, parece que muito simples no mundo que nós vivemos, como se diz amar. Amar o quê? Tem pessoas que amam por interesse, tem pessoas que amam porque viu e gostou a primeira vez, diz que ama, mas o amor de Deus é muito diferente daquilo que nós pensamos. É muito forte. Porque, na verdade, nós nunca vamos conseguir entender realmente o que é o amor de Deus. Porque analisa o que Deus já fez por nós, o que ele trabalhou, o que ele mandou para nós livrarmos do pecado, ele mandou seu filho para morrer no nosso lugar. Um amor inabalável, nós não vamos conseguir compreender. Talvez não, com certeza. Lá no céu um dia, ele vai explicar o que é verdadeiramente o amor dele por cada um de nós. Aqui tem um comentário na segunda-feira que diz amar a Deus, e eu até fiz um gráfico aqui, eu queria comentar com vocês aí. Depois que Moisés lembrou dos filhos de Israel, na história, deu-lhe a instrução sobre o que deveria fazer para tomar e prosperar no quê? Nela o quê? Na terra prometida. Pode-se argumentar que a maior parte do livro de Deuteronômio, apenas isso o Senhor dizendo ao povo que precisava fazer para cumprir a sua parte na aliança feita por Deus.
com a nação em cumprimento das promessas feitas por ele a seus pais lá no passado. Mas aqui, quando Moisés instruiu o povo, ele está dando os últimos detalhes, as últimas informações para entrar na terra prometida. Agora, deixa eu falar para vocês uma situação. Aqui hoje, Deus está falando para mim e para você, e dando os últimos orientação, para que nós possamos se preparar para a volta de Jesus, para nós também entrar na terra prometida. Nós estamos muito perto, como lá Israel estava pertinho, Pérez, estava ali rodeando no deserto, mas estava um passo para chegar, ele estava fazendo as últimas instruções, faça assim, 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 que isso vai dar certo. Né? E eu tenho uma pergunta muito importante que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4 e 5. Que ordem Deus deu aos filhos de Israel, nos versos 5. O que isso significa para nós? Dizendo novamente, batendo na tecla, ame a Deus sobre todas as coisas. Amigo, nós não podemos colocar nada na frente de Deus, a não ser Deus em primeiro lugar. Às vezes nós gostamos de um carro, de casa, do trabalho, do dinheiro e assim vai indo, e isso tudo que nós colocamos na frente é o nosso Deus. Diz, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso é muito importante para cada um de nós, para nós permanecer ligado com Ele, nós com Ele e Ele com nós. Tem alguma pergunta, algum cumprimento que você quer fazer na segunda-feira aqui, Adelir, ainda? Pode comentar. E daí a sequência é sua. Boa noite, irmãos. Deus, queridos, Ele é amor. Então, Deus não tem amor, Ele é o próprio amor. Assim como Deus é amor, Ele nos convida a amá-lo também, porque a essência dele é amor. Então, queridos, Deus faz esse convite para nós amarmos Ele assim como Ele nos ama. Então, nós vemos essa questão muito importante. Então, da mesma forma que Deus nos ama, e Deus é amor, Ele quer que em resposta a esse amor que Ele demonstrou por nós vamos aí no decorrer da lição, em resposta desse amor, que nós devolvemos esse amor para Ele de volta. Claro que nós, como seres humanos, falhos e pecadores que somos, não vamos amar como Deus nos ama, mas Deus nos faz esse convite. Duas palavras. Todos nós aqui somos pais, somos avós. Quanto nós amamos os nossos filhos, quanto nós amamos os nossos netos. Nós fazemos de tudo. Né? E não queremos que outro se envolva com o nosso filho, certo? E não queremos que se envolva com o nosso neto. Nós amamos de verdade, de verdade. Você imagina Deus, nós pecadores, amamos dessa maneira? Você imagina Deus, como que é o amor de Deus? Nós não conseguimos compreender. Nós somos muito pequenos para isso. Vamos lá então, continuamos aqui, meus queridos. Temer a Deus, temer ao Senhor. Além da ordem para amar a Deus, com tudo o que possuíam, Moisés ordenou ao povo que temesse ao Senhor. Esse verso está lá no livro de Deuteronômio 6:2. Olha o que a Bíblia nos diz lá em Deuteronômio 10, no versículo 12. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Então, olha só o apelo que Deus nos faz. Ele quer nós para Ele. Ele quer o nós para Ele. Ele não quer que nós sejamos de ninguém. Ele quer que nós somos dele. Por que Ele quer que nós somos dele? Porque Ele nos criou. Nós somos dele. Não tem como nós fugir dessa regra. Então, Deus está preocupado, que Ele não quer nós perder para ninguém. E você sabe que nós temos a livre escolha. Se nós não quisermos servir a Deus, né, Adelina, nós podemos servir quem nós quer. Mas Deus não quer perder nós de maneira nenhuma.
Eu achei muito interessante um comentário que tem aqui na frente na lição, na parte ali dos professores, que diz assim, ó: muitas vezes nós confundimos as coisas. Nós achamos, João e Pérez, que temer a Deus é ter medo dele. Não é nesse sentido, queridos. Olha o que a lição aqui na parte dos professores diz. Portanto, temer a Deus é andar com Ele, viver continuamente em sua presença. Se nós, João, tivéssemos em mente que Deus está conosco em todos os lugares que nós vamos. Davi chegou a escrever assim: Senhor, para onde eu fugirei da sua presença? Se eu vou lá no mais alto monte, o Senhor está lá. Se eu desço a mais profunda das profundezas, o Senhor também está lá. Então, queridos, se nós tivéssemos isso em nossa mente, isso nos geraria em nós uma condição de respeito. O que é temer a Deus? Temer a Deus é respeitar a Deus como Criador, como mantenedor e como nosso Salvador. Nós vemos aqui que tem uma pergunta aqui. Eu quero a ajuda de vocês aí, meus irmãos. Eu vou perguntar aqui, vocês me ajudem, tá bom? Você, Pérez, João, fique à vontade aí para comentar. Como temer e amar a Deus ao mesmo tempo? 3. Como temer e amar a Deus ao mesmo tempo? O livro de Efésios nos traz ali uma informação bem clara, né? O que a gente imagina? A gente tenta calcular o esforço que a divindade fez, né, a Trindade fez, para nos salvar. E ao decifrar isso, só nos resta dizer como não amá-lo, né? Depois de tudo que Deus fez por nós. Interessante, nós podemos ver que refletir ainda sobre a sua justiça e o seu perdão. Amém. A justiça de Deus e o perdão. Amigo, quando nós recebemos o perdão de uma pessoa comum, porque eu também erro, eu peco, eu tenho que pedir perdão muitas vezes para as pessoas. Quando nós recebemos o perdão de uma pessoa, irmão, já tira aquela carga das nossas costas. E quando nós pecamos, porque nós somos pecadores, eu sou, você é, todos nós somos pecadores, que nós erramos, mas pedimos perdão para Deus, pela justiça de Deus, Ele nos perdoa. Amém. E isso não pode nos incomodar. Nós temos que ser livres. Porque quando nós amamos, nós pedimos e Ele perdoa. E nós temos paz de espírito. Exatamente. Queridos, Ele nos amou primeiro, queridos. Queridos, a lição dessa semana diz para nós que Deus, Ele já tinha um plano da redenção preparada antes da criação do ser humano. Então, isso nos mostra que Deus nos amou primeiro, queridos. Deus não nos amou porque nós somos bonzinhos, João. Ele nos amou porque Deus é amor e a própria essência do Deus é amar. Então Deus, ele amou o ser humano de tal maneira, João, que esse amor dele, ele chega a nos constranger. Quando nós olhamos para nós e vemos como que nós somos miseráveis, como que nós somos pecadores, como que nós somos falhos, mesmo, queridos, eu estou dizendo isso para você que está nos ouvindo aí, meu querido, não é porque nós estamos aqui dentro da igreja e nós frequentamos uma igreja que nós somos perfeitos, nós somos falhos, nós somos pecadores, e quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós conseguimos enxergar as falhas que nós temos no nosso caráter. Então, mesmo assim, Deus nos amou. O amor de Deus era constantemente demonstrado por meio de seus feitos, poderosos em favor deles, ainda que fossem rebeldes os filhos. Ou seja, aquele povo que saiu lá do Egito, a Bíblia diz que era um povo de dura cerviz. Eles eram um povo reclamão, eles eram um povo que incomodava. E mesmo assim, Deus continua amando eles.
Queridos, Interessante, né, Delir, que Moisés aqui sempre falava para o povo, lembra o que ele fez para os seus pais. Lembra lá no passado o que ele fez. Lembra o que ele fez para nós quando saímos do Egito. Você não passou fome, tua roupa não gastou, tinha água, tinha no frio tinha o sol que esquentava, tinha brilhava no calor, tinha nuvem que protegia, tinha tudo, tinha tudo. Então lembrete, você falou uma palavra muito interessante. Deus não ama nós, nem eu, nem você, nem vocês, porque nós somos bons. Deus ama a todos. Para Deus nós estamos no mesmo nível, no mesmo barco, nas mesmas condições. Só basta nós querer e dizer, eu quero, aceito Deus, eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal. É para todos, né, Delir? Não é para eu nem para você, é para todo o planeta Terra, para todas as pessoas. Nós não temos bondade nenhuma, nós somos considerados como um trapo de imundícia. você me fez lembrar aqui de um texto que diz assim, queridos. A Bíblia tem um texto aqui, eu não lembro onde está exatamente agora, mas eu lembro do texto. O texto diz assim, ó, que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se arrependa e seja salvo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer amor, queridos. Queridos, para finalizar aqui a minha parte, Pérez, já vou passar para você. Eu quero ler aqui o que está lá no livro Desejado de Todas as Nações. Diz assim: o plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Foi um desdobramento dos princípios que, desde os séculos da eternidade, tem sido o fundamento do trono de Deus. Em outras palavras, esse plano já existia antes da criação do mundo. Pérez, fica à vontade. Deixa eu complementar o que você falou, que eu não lembrava do texto, eu já lembrei, né, que está aqui. Então, no livro de Ezequiel, capítulo 33, 11. Capítulo de Ezequiel 33, 11. Está ali o que o irmão Adelir lembrou aqui. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quem que é o ímpio? Aquele que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Deus não quer que ele morra antes que conheça o plano da redenção e da salvação. Então é bíblico, ele não quer que o ímpio pereça com descanso antes que conheça seu plano da salvação. O texto de 1 João 4, verso 19, diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém. Então nós não temos como mensurar o amor de Deus por nós, pois antes da criação do mundo já havia providenciado uma saída caso nós errássemos, caso nós pecássemos. Então o amor de Deus por nós é anterior à nossa existência, no sentido de que o plano da salvação já existia antes da fundação do mundo, conforme Efésios 1, verso 4. E agora, como nós demonstramos esse amor? Quarta-feira, se me amam, guardarão os meus mandamentos. Então tem vários textos de Deuteronômio, e um deles é os capítulo 5, verso 10, que diz assim, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Então foi isso que aconteceu com o povo no passado, né? Tantos erros, tantas derrotas, mas Deus sempre cuidando deles, né? E aí depois, Deuteronômio 7, verso 9, diz assim, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que cumprem os seus mandamentos. Então a palavra de Deus não poderia ser mais clara. Deus não apenas diz que nos ama, mas revela esse amor por nós pelo que ele fez e ainda vai fazer. Portanto, seu povo também deve demonstrar amor por meio de suas ações. Nesses textos vemos que o amor de Deus está inseparavelmente ligado à obediência a ele. Então, por que nós obedecemos a Deus? Só porque nós agora nos colocamos na posição de filhos e ele nos considera assim, como vimos nas lições anteriores? Não, mas porque nós obedecemos, nós fazemos a vontade de Deus. E, como já foi dito aqui pelo João, nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos, a qualquer momento, quer dizer, de vez em quando, por um deslize nosso, na nossa fé, ou seja lá, o que nos leve a pecar, vamos dizer assim, mas Deus está disposto sempre a nos perdoar. Pérez, posso dar uma contribuída aqui? É com você, Adelir.
temer, andar nos seus caminhos. Temer a Deus significa respeitar Ele e andar nos caminhos de Deus, irmãos. Amém. E não nos nossos caminhos. Muitas vezes nós deixamos os caminhos de Deus de lado e procuramos andar pelos nossos próprios caminhos. E quando nós fazemos isso, nós estamos nos afastando de Deus. Amar é servir a Deus e servir ao nosso próximo de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Amar, queridos, é guardar seus preceitos todos os dias da nossa vida. Não é guardar hoje e amanhã, não. É guardar todos os dias. Deixa eu só contribuir aqui com um pensamento que me veio aqui para mim. Do Amém. primeiro verso que você falou de Deuteronômio 5:10, eu faço misericórdia até 1000 gerações. Foi quando Moisés falou dos patriarcas. Quantas gerações já tinha passado ali? Geração e mais geração, uma geração e mais geração. E fazendo um milagre, aqui que já falamos, Pérez. Lá, não deixando o povo passar fome, nem sede, cuidando, abrir o mar vermelho, fazendo tudo para as pessoas. E o Deus, Adelir, que lá do passado tirou o povo do Egito e tal, que socorreu, que fez, deu água, deu comida, deu roupa. É um Deus diferente do Deus de hoje ou é igual? É igual. É o mesmo Deus, né, É o João? mesmo Deus. Sabe, amigos? Aqui, quando você, às vezes, você assim, tá, mas a salvação é só pela obediência, você pode pensar depois, eles falam só em obediência, obedecer, 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 obedecer. Eu estou falando do meu pensamento. Analise comigo. Quando Deus colocou Adão e Eva lá no paraíso, por que eles pecaram? Porque eles desobedeceram. Eles desobedeceram. E Deus não queria o mal para Adão e Eva, né? Ele queria o bem. Como diz lá, ele tinha 99,9%, isso aqui você pode fazer. Isso aqui não pode ser feito. Então Deus hoje pede para nós que nós adoramos o único Deus verdadeiro. Aquele que nos criou, aquele que dá o ar para nós, aquele que nós respiramos, a nossa alimentação, a nossa vida. Porque nem eu, nem você não viemos do nada. Nós não nascemos do nada. Nós não respiramos porque nós merecemos nosso oxigênio. Não. Nós respiramos porque Deus permite, Pérez, dizendo que nós estejamos respirando. Amém. Por esse motivo nós devemos adorar a Deus. Aqui, Deuteronômio 10, os versos 12 e 13, diz assim: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Ele não está dizendo que o bem é para ele mesmo, está dizendo assim, guarda que é para o teu bem. Para o nosso bem, Do né? nosso bem. Nossa, bem. É a mesma coisa quando nós lembramos daquele mandamento lá dos filhos. Honra teu pai e tua mãe, para quê? Para que prolongue os dias da tua vida nessa terra. Então está dizendo o quê? Se eu obedecer, vai prolongar meus dias automaticamente? Não, não vai. Assim, porque Deus, você acha que o pai e a mãe quer o mal do filho? Não. Então, se o pai diz não para você, obedeça o pai, ame eles, obedeça a ordem deles e vai prolongar os dias da tua vida. Tema o pai, né? Tema o Respeite. teu pai e tua mãe. Exatamente. O principal mandamento, na quinta-feira, embora alguns, por várias razões, busquem separar o Antigo do Novo Testamento, não é possível fazer isto sem tirar do Novo Testamento seu verdadeiro significado. O Novo Testamento, em sua revelação de Jesus e explicações teológicas da vida, morte e ressurreição e ministério sumo sacerdotal, aponta para o cumprimento das profecias e tipos do Antigo Testamento. Em muitos aspectos, o Antigo Testamento forma o pano de fundo, o contexto, a base para o Novo Testamento. Ambos revelam a bondade e o amor divino. Essa é uma das razões por que o Novo Testamento inclui Jesus, citando o Antigo Testamento várias vezes. Então, em Marcos 12, os versos 28 a 30, que nos dizem assim: o grande mandamento, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? O verso 29, respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor,
E o verso 30 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, a pergunta que se faz aqui é: que pergunta foi feita e que resposta Jesus deu? E de onde ele obteve? Da onde que Jesus tirou essa resposta? Diante do que a gente leu ali, do Novo e do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ele tirou do Antigo Testamento, Pérez. Então, a gente percebe que é a base, né? Prossiga lá, Adelir. Veja. Ele tirou do Antigo Testamento. E daí ele coloca qual o principal de todos os mandamentos? Então ele coloca aqui que amar a Deus sobre todas as coisas é o principal dos mandamentos. Ou seja, se nós pegarmos, né, meus irmãos, nós sabemos disso, que a lei de Deus é amor. Nós vemos que ela é amor a Deus do 1º ao 4º mandamento, e nós vemos que ela é amor do 5º ao 10º mandamento ao próximo. Então, o resumo da lei de Deus, Jesus respondeu da seguinte forma, que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Muito bem. Interessante que Deus deixou seus princípios, suas regras, porque na verdade é uma constituição. Eu fico pensando que nós temos hoje uma constituição do Brasil, todo brasileiro, todo país, aliás, tem uma constituição para seguir. Tem ou não tem? Tem uma constituição. Certo, Pérez? E aqui Deus está mostrando a sua constituição. Por que a constituição num país precisa ser obedecida? Para que o país tenha uma regra que vá bem, vá bem. Muitas vezes nós vimos falar assim, hoje rasgaram a Constituição, e lá em tal setor, em tal isso, em tal, foi rasgada a Constituição. E muitas vezes, tem pessoas, às vezes pela inocência, nós mesmos, quem sabe ano passado eu já cheguei a rasgar a Constituição de Deus. A Constituição de Deus que nós vemos ali agora, que as leis, as regras que tem para nós, não é para o bem de Deus, é para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. Assim, imagina, Adelir, você dirige, o Pérez nós dirigimos, se não tivesse uma regra de leis, de obediência de trânsito, como é que nós íamos andar nesse trânsito? Qual confusão que daria? Seria terrível, né, terrível. João? O que ia acontecer com nós? Nós íamos acidentar, nós íamos sofrer com as consequências. Então, a espiritual, gente, é a mesma coisa. Porque hoje nós temos que entender que a lei de Deus, ela faz, o inimigo de Deus faz um paralelo junto com a lei de Deus. E para nós não misturar o de saber qual que é certo, de discernir qual que é certa ou errada, nós temos que ler a Bíblia e ver o que Deus está dizendo para nós, Pérez. O que a Bíblia diz, o que Deus está dizendo, não é o João França que está dizendo, não é o Adelir, não é o Pérez que está dizendo, não, você não pode fazer isso, tem que fazer isso, não é nós que estamos dizendo. Está aqui escrito, está escrito aqui, ó. Se você tem uma Bíblia em casa, abra lá e procure as leis. Vai aqui no Google, isso aqui, ó, digita lá qual que é as leis de Deus, o que Deus pede para mim fazer para ele. Está escrito aqui, vai aparecer tudo. Pérez, deixa eu só dar uma contribuição. Olha o que a lição diz aqui. O amor de Deus sempre deve ser expresso pela obediência. E isso significa obediência à sua lei, os 10 mandamentos, que inclui o 4º mandamento do sábado. Então, hoje, Pérez, nós vemos que muitas pessoas até se esforçam em guardar os mandamentos de Deus, mas se esquece de um, né, Pérez? Qual que é que ela se esquece? 4º mandamento, que diz para lembrar, né? Que é uma coisa que já deveria ser contínua na nossa vida, mas está pedindo para lembrar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deixa só para encerrar da minha parte. Quando o teu filho, o meu filho vai sair de casa, o que nós... Filho, lembra o que o pai está falando para você. Lembra o que eu estou falando para você. Certo? Amém. É verdade ou não é verdade? Verdade. Eu cansei de falar, filha, lembra o que o pai está falando para você. Não esqueça. É isso, faça isso que o pai está pedindo. E aqui não é diferente. Então, assim, lembra do 4º mandamento, lembra. Se fosse coisa tão comum, assim, o 4º mandamento é de descansar. Mas não, lembra, para não esquecer. Não esqueça.
Só o sábado, gente, não salva, mas ele faz parte da nossa salvação. Quer encerrar? Quer concluir? Queridos, foi muito bom ter estado aqui com vocês esses minutos. Nós fizemos aqui apenas uma recapitulação, porque nós não queremos tomar muito o seu tempo. E foi uma bênção, não foi, irmão Pérez? Amém. Irmão França? Não, Foi uma maravilha e esperamos que na próxima semana estejamos de volta, né, Deli? E que você que está assistindo, vai ver esse vídeo lá no YouTube, assista. Se quiser assistir ao vivo, vem aqui num sábado de manhã, 8h45, já começamos aqui, 9h15, já fazemos aqui, você pode participar ao vivo junto com nós aqui, ser o nosso convidado. Será uma bênção. Vamos orar? vamos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa lição. Obrigado pelas pessoas que vão assistir esse vídeo também, que elas possam ter essa consciência que nós temos um Deus de amor, um Deus que não tem prazer na morte de ninguém e deseja salvar a todos nós. Amém. Que o Senhor abençoe aqui a nossa classe, os nossos irmãos aqui da nossa igreja, que nós possamos aí nos envolver no estudo da lição e na comunhão com o Senhor. Amém. Nos abençoe e nos dê uma boa noite de sono. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.